Olá, estamos aqui mais uma vez para iniciar mais uma live. O assunto hoje é muito importante e eu convido você para ficar aqui assistindo esse vídeo até o fim, ou as partes, né, que eu vou estar dividindo esse vídeo em partes. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, conforme você vai estar acompanhando aí no meu Facebook, no Instagram e no meu canal no YouTube. O tema de hoje que nós vamos estar abordando aqui começa a partir de hoje um estudo sobre a salvação, sobre a ordem da salvação, os decretos de Deus. Hoje vamos falar dos decretos de Deus. O tema hoje é os decretos eternos de Deus. E vou me esforçar para ser bem claro, bem simples, usar palavras em que eu possa trazer esclarecimento para a sua mente e espero que você também se esforce continuar assistindo esse vídeo. Vou fazer de tudo para ser bem resumido, bem sintético e você possa compreender o que é os decretos de Deus. Eu vou começar lendo as escrituras em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 5 e depois vou ler o versículo 11 e assim vamos estar iniciando esse estudo. Diz assim a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Vou repetir esse versículo para que fique bem claro na sua mente e que isso seja uma compulsão no seu pensamento. Diz assim: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Fomos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. A pergunta que eu quero levantar aqui é: o que é um decreto? O que é um decreto? O dicionário inglês Oxford diz que um decreto é comandar, ordenar, mandar. Este é o uso geral da palavra decretar. Em nosso contexto de pandemia, a palavra que temos ouvido com frequência é decreto. O governo do Rio Grande do Sul decretou que os comerciantes nos mercados fosse brecado a venda de produtos não essencial, né? E não só isso, mas muitos decretos estão sendo sancionados, muitas leis estão sendo sancionadas, decretos do governo estão sendo estabelecidos em nossa sociedade. Então, a palavra decreto significa comandar, ordenar, decretar. O decreto do governo, ele é sujeito à mudança. É um decreto mutável, que pode ser mudado. Mas o que eu estou aqui a falar e a ensinar, expor, é os decretos de Deus. Esses decretos de Deus são imutáveis. São decretos que não estão sujeitos à mudança. O que ele falou, está falado. O que Deus decretou de acordo com a sua vontade está estabelecido e não pode mudar. Deus decretou todas as coisas desde a fundação do mundo. Nós agora entendemos o que é um decreto, a definição do dicionário, e dei aqui o exemplo
Eu quero agora partir para a Confissão de Fé de Westminster, que traz também uma definição muito clara do que nós estamos aqui a ensinar. No capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre os decretos de Deus, os decretos eternos de Deus, diz que, desde toda a eternidade, pelo seu muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade humana, a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecida. Deus decretou todas as coisas desde a fundação do mundo. Palavras como decretos de Deus, conselho de Deus. A palavra conselho de Deus envolve as três pessoas da Trindade. Trino Deus, Pai, o Filho, o Espírito Santo. As coisas que foram decretadas por Deus, ordenadas por Deus, foram antes da fundação do mundo. Antes de existir o universo, o mundo, antes de existir anjos no céu, homens na terra, Deus, ali na sua solidão, segundo Arthur A.W. Pink, o teólogo batista A.W. Pink, diz que Deus, na solidão, decretou todas as coisas. Não que ele estivesse necessitando de criaturas para o louvar. Deus estava na eternidade, suficiente, não precisando de ninguém, não necessitando nada de ninguém, mas para sua glória, para o louvor dele mesmo, para a sua glorificação. Ele quis ordenar, decretar a criação de anjos nos céus, homens na terra, as coisas que nós estamos vendo com nossos olhos, materiais, foram todas ordenadas por Deus. Tudo o que nós podemos ver nesse mundo físico material saiu da mente do Criador. É uma doutrina que nos faz contemplar as grandezas de Deus. A primeira vez que eu tive contato com essa doutrina, eu não consegui conter a minha alegria. Eu fiquei muito feliz e comecei a louvar a Deus, a admirar a Deus. Foi isso que a doutrina causou no meu coração. Eu comecei a olhar para o céu e a admirar a Deus. Eu lembro quando eu tinha 11 anos de idade, eu olhava para o céu e ficava pensando e me perguntava: Senhor Deus, se o Senhor realmente existe, me dá um sinal. Nos meus 12 anos, 13, eu sempre gostava de olhar para o céu à noite escura, sentado à porta de casa. Eu ficava olhando para o céu, vendo aquele céu cheio de estrelas, vendo aquele céu belo, onde a lua adornava aquela escuridão com o seu brilho. Eu dizia, só pode haver um ser supremo que criou todas essas coisas. Como diz a Bíblia, Deus manifestou aos homens a revelação de si mesmo, a natureza, e também através da sua palavra Deus se revela. Então, quando eu entendi a doutrina dos decretos de Deus, eu passei a admirar a Deus, a louvar a Deus, a engrandecer, a honrar a Deus. É impossível isso não acontecer na vida de uma pessoa que tem um coração transformado e a fé verdadeira em Cristo. Nas Escrituras Sagradas, são muitas as porções bíblicas que falam sobre os decretos eternos de Deus. Em Isaías capítulo 45, no versículo 6 e 7, ali diz assim: para que você saiba, até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro, ponto e vírgula. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O apóstolo Paulo, diante dessa grandeza de Deus, contemplando a majestade de Deus, a soberania de Deus, com a lente das Escrituras, ele disse em Romanos capítulo 11, verso 33, louvando a Deus: "Ó profundidade da riqueza,
tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Aqui, Paulo nos mostra a grandeza de Deus. Em Hebreus capítulo 6, o autor dessa carta, no verso 17, diz: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. A imutabilidade do seu propósito. O que significa? Que os propósitos de Deus não podem ser mudados. O que ele falou, o que ele decretou, não haverá mudança. Vai acontecer do jeito que ele decretou, do jeito que ele quis e ordenou. Em Salmo número 5, no verso 4, lá diz o salmista: pois tu não és Deus que se agrade com a